Silas, pastor Pádua, pastor Noé, todos esses pastores. Deus abençoe a cada um de vocês, o meu carinho, o meu abraço. Quero mandar um abraço aqui também para o meu tio, pastor Geraldo Salomão também. Deus abençoe você que está aqui conosco. Deus abençoe o meu amigo aqui também, Anderson. Deus abençoe, meu amigo, em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens em Seus Passos, Jesus. E o objetivo dessa série é andar com Jesus, é mostrar para você o que é caminhar com Jesus. E nós já estamos na segunda fase dessa caminhada. A primeira fase é aquela fase da revelação, né? Em que Jesus nos revela, em que Jesus ele marca o nosso nome. E agora nós estamos, né? Essa é a terceira mensagem na qual nós estamos tratando sobre a questão do discipulado, né? E esses discípulos na qual Pedro estava inserido, né? Estavam sendo preparados por Jesus para desempenhar o ministério do apostolado, né? E nós aprendemos isso na quinta-feira passada, sobre o que é ser apóstolo, quais são as orientações que Jesus deu. E hoje, irmãos, o Espírito Santo colocou essa passagem no meu coração, porque se tem uma atitude na qual muitas pessoas fazem, e é uma atitude terrível, é a atitude da comparação. Quantas vezes, você já parou para pensar, quantas vezes nós nos comparamos com as outras pessoas? Ou quantas vezes nós comparamos as pessoas com as outras pessoas? E é interessante que quando nós caminhamos para esse fim, quando nós usamos a questão da comparação, o que acontece? Às vezes nós cometemos, ou quase 100% de certeza, né? Nós cometemos a questão da injustiça, porque os critérios na qual nós comumente usamos são critérios na qual nós colocamos algo como se fosse, vamos dizer assim, nós não consideramos o quadro todo, nós só julgamos as coisas pelo momento, pela situação. Então pode ser que você esteja se comparando com uma pessoa que, entre aspas, ela está bem, mas só Deus sabe se ela realmente está bem. E esse texto, irmãos, é um texto muito bonito, porque esse texto é um texto na qual Pedro, aqui, ele vai se comparar com aquele jovem rico. Ele vai se comparar, aqui nesse texto, no verso 27, quando Pedro vê aquela situação na qual aconteceu. E o que aconteceu aqui no capítulo 19? Jesus estava na sua caminhada, e muitas pessoas queriam seguir a Jesus, muitas pessoas queriam ter um compromisso com Jesus. Só que Jesus, ele era seletivo. Jesus escolhia a dedo. Jesus, ele dizia para a multidão: quem quiser seguir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo. E nem todos, irmãos, estavam preparados, ou nem todos querem passar por esse caminho da renúncia. Nem todos querem renunciar ao seu eu, nem todos querem renunciar aos seus privilégios, nem todos querem renunciar àquilo na qual muitas vezes se faz alguma falta. Então Jesus, ele era criterioso. Ele era criterioso. Então muitas pessoas se ofereciam para seguir a Jesus. Muitas pessoas chegavam em Jesus e diziam: Jesus, eu quero te seguir. E uma das pessoas que se apresentou
Foi esse jovem que a Bíblia diz, a Bíblia não fala o nome dele, mas a Bíblia diz que ele era rico, muito rico. E ele chega para Jesus e diz: mestre, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Mestre, eu quero fazer um bem, e esse bem que eu quero fazer é um bem na qual eu quero ter como resultado a vida eterna. O que eu posso fazer, mestre, para ter a vida eterna? E é interessante, irmãos, porque esse jovem era a expressão máxima da teologia da bênção dos judeus. Por que eu estou dizendo isso? Ele era a expressão máxima da teologia da bênção dos judeus. Porque os judeus tinham uma interpretação, e eu quero ler com você Deuteronômio capítulo 28. Esse é um texto que muitas vezes nós lemos, né, nas igrejas. Deuteronômio capítulo 28. Olha só o que diz esse texto de Deuteronômio capítulo 28. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito será ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, ferirão diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminharão, por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará uma bênção que esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Aí ele vai continuando até o verso 14. Então, os judeus acreditavam que quando uma pessoa atingia um certo grau de prosperidade, eles acreditavam, os fariseus, os escribas, os saduceus, aqueles que ensinavam a palavra de Deus na época, eles ensinavam dizendo que uma pessoa rica financeiramente, uma pessoa próspera financeiramente, era próspera porque ela era, entre aspas, obediente à lei do Senhor. Ela era obediente aos mandamentos do Senhor. E é interessante pensar nisso, porque quantas vezes, meus irmãos, nós meditamos nisso, nós pensamos nisso também. Ainda mais quando nós passamos por lutas, por dificuldades, não é verdade? Quando nós passamos por lutas e dificuldades, um dos grandes pensamentos que sobrevém ao nosso coração, que sobrevém à nossa mente é o seguinte: será que eu estou andando certo com Deus? Quando vem alguma luta, sabe aquela dificuldade que você enfrenta e você diz: será que eu estou em pecado? Quantas vezes, irmãos, nós pensamos assim? Quantas vezes nós paramos para pensar desse jeito? Mas parece que eu estou em pecado. Será que eu estou em pecado? Então esse jovem rico, no Mateus capítulo 19, ele era a expressão máxima da bênção. Todo mundo que olhava para aquele jovem dizia: aquele jovem é abençoado, porque aquele jovem, ele cumpre a lei, ele é rico, ele tem muitas propriedades, porque ele tem a lei no seu coração, ele segue a lei. Só que existem alguns textos da Bíblia, irmãos, que vai nos revelar o contrário.
Eu estou lendo o livro de Jó, porque todo ano eu tenho um plano de leitura e eu estou no livro de Jó. E é interessante que a grande discussão do livro de Jó é que os seus 4 amigos, né, chegam para Jó e dizem: Jó, não é possível, você perdeu tudo, você perdeu sua casa, você perdeu sua família, você ficou pobre do dia para a noite. Jó, você deve estar em pecado. Jó, não é possível, você está falando que você é inocente, mas você não é inocente, você deve ter cometido alguma coisa ruim. E quantas vezes, irmãos, nós somos acometidos por esse mesmo pensamento? Aliás, quantas vezes nós somos julgados por umas pessoas dentro das igrejas, da nossa família, que quando nós passamos por situações assim, as pessoas dizem: deve estar em pecado. E nem tudo é pecado, irmãos. Porque o reino de Deus, e nós vamos aprender isso hoje, que o reino de Deus não tem essa lógica. Porque se você for estudar Deuteronômio 28, você vai ver que o povo de Israel nunca obedeceu a Deus. O povo de Israel sempre se afastou de Deus. O ser humano, ele tem essa tendência de se afastar de Deus. Então o que nós merecemos? Nós não merecemos a bênção, nós merecemos a maldição. É por isso que Jesus veio, irmão. Jesus veio para reverter a maldição que estava sobre nós, a maldição da lei. Porque quem não cumpre a lei é punido por ela. E essa punição ela se transforma em uma maldição. Então Jesus, ele veio, cumpriu a lei por mim e por você, morreu na cruz para que essa maldição se transformasse em uma bênção. Isso se chama graça de Deus. Então Jesus, ele olha para aquele jovem chega para Jesus e diz: chega para Jesus e diz: Jesus, o que eu falei para herdar a vida eterna, eu quero herdar a vida eterna. Porque a mensagem que tu estás pregando, Jesus, é uma mensagem um pouquinho diferenciada. Então eu quero herdar isso que você está dizendo, que você está ensinando. E Jesus então ele pergunta, né? Por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Você guarda os mandamentos. E aquele jovem pergunta: quais? Quais são os mandamentos na qual eu tenho que guardar, que vai me fazer entrar na vida eterna? Aí Jesus vai dizer, né? Não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai. E aquele jovem diz: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? O que me falta ainda, Jesus? O que me falta ainda para entrar na vida eterna? Porque, irmãos, ao ler esse texto, eu penso que havia um vazio no coração dele. Havia um vazio, um buraco dentro do coração dele. Porque estava tudo certo, ele tinha dinheiro, não é? Ele tinha uma certa felicidade. Ele podia comer do bem, do melhor. Ele estava bem com Deus, porque ele guardava todos os mandamentos. Ele ia ao templo e era respeitado, não é? Então ele era um homem bênção. Se você quisesse personalizar uma bênção, o jovem era a bênção personalizada. Mas olha só, irmãos, o que Jesus fala para ele: se queres ser perfeito, vai,
vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Jovem, então você quer ser perfeito, você quer ter acesso àquilo que eu estou ensinando, você quer entrar no reino de Deus. Então faz o seguinte, falta uma coisa para você. Vai, vende tudo o que você tens, dá aos pobres. Vá, pega todas as suas propriedades, pega todo o seu patrimônio, vende tudo o que você tem, pega esse dinheiro e direciona aos pobres. Direciona aos pobres. Sabe o que aconteceu com aquele jovem? O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aquilo foi um banho de água fria. Ele estava todo animado. Quem sabe ele estava ao ponto de conseguir o respeito de Jesus, o louvor de Jesus. Aí Jesus fala, está faltando uma coisa. Vai, vende tudo que tens. O grande pecado, irmãos, aqui desse jovem, a grande falha desse jovem, é que esse jovem, ele tinha algo que dominava o teu coração, que é a ganância. Existe a diferença entre ambição e ganância. Ambição é aquilo que você quer para a sua vida, é aquilo que você deseja para a sua vida. É bom ter ambição. O problema é quando essa ambição se transforma em ganância. É quando o que você tem não é suficiente, você quer mais, você procura mais. Então esse jovem chega para Jesus porque ele queria mais. Ele queria mais status, ele queria, vamos dizer assim, mais louvor das pessoas. Então Jesus diz, olha, falta uma coisa. Jesus vai no cerne da raiz. Jesus, ele vai no centro da raiz da situação. Jesus, ele diz, olha, falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que tens. Vende tudo que tens. Pega esse dinheiro, dá aos pobres, ou seja, rompe com essa vida da riqueza que você tem, rompe com essa ganância que você tem e segue-me. Aquele jovem, ouvindo aquela palavra, se retirou-se, triste, e foi embora, porque ele tinha muitas propriedades. O seu coração estava arraigado, estava arraizado nas suas posses, naquilo que ele conquistou, naquilo na qual ele conseguiu, na sua capacidade, na sua mentalidade financeira de multiplicar. E Jesus então diz, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino de Deus. Por que é difícil, irmãos? Porque um rico, ele baseia a sua vida no seu orgulho e no seu ego. Porque, irmãos, quando você olha para trás e você vê o seu esforço, quando você vê que você construiu o seu patrimônio do zero, isso é muito gostoso, você olhar para trás e ver que do zero você hoje tem uma casa boa, você tem um carro bom, você tem dinheiro no banco, você tem uma vida boa. Então é bonito até a gente ouvir histórias, né, de vida
sobre esse sentido. O grande problema, irmãos, é que nós não devemos colocar o nosso coração, prender o nosso coração somente nessas coisas. Por que que é difícil um rico entrar no reino dos céus? É difícil entrar no reino dos céus porque o rico, irmãos, ele tem uma dificuldade muito grande de glorificar a Deus. Porque ele quer glorificar a sua história, ele quer glorificar a sua capacidade. Então aquele jovem rico, ele fica triste, porque, irmão, você imagina ouvir uma palavra dessa de Jesus? Você tem que vender tudo que tens? Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Dá para aqueles que não têm, vou dizer assim, não vai ter capacidade nenhuma nem de te dizer muito obrigado. É o amor sem interesse, é a doação. A doação bíblica é assim, irmãos, é aquela doação que você dá e pronto, acabou. Doa quem, faça o bem, não importa quem. Então é por isso que é difícil, irmãos, um rico entrar no reino dos céus. E Jesus reforça mais ainda, dizendo o seguinte: outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. É mais fácil, ele usa essa frase, que é uma frase que na qual na língua portuguesa nós chamamos de hipérbole, né? Que é exagero, né? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico, irmãos, ele tem essa dificuldade. Eu vejo, irmãos, muitas pessoas buscando prosperidade, indo na igreja, ainda mais na igreja, né? Culto da prosperidade. Aí você vai lá e dá a sua oferta, dá o seu dízimo, porque você quer 100 vezes mais. A pessoa vai nesse sentido, no sentido da ambição. E infelizmente, irmãos, isso tem causado muita destruição e muito transtorno para o evangelho. Porque o evangelho, irmãos, não é prosperidade financeira. O evangelho não está baseado no dinheiro. O evangelho é muito mais do que isso. O evangelho é muito mais, vai muito mais além do que somente dinheiro. Estou seguindo a Jesus porque eu quero ficar rico. Eu estou dando essa oferta porque eu quero 100 vezes mais. O evangelho, irmãos, ele é o reino de Deus. O reino de Deus que vai dominar esse mundo. Estamos vivendo os últimos dias desse sistema corrupto, desse sistema falido, desse sistema na qual está dominando os corações das pessoas. Aleluia! O reino de Deus está vindo para nos buscar. Então, para entrar no reino de Deus, irmãos, muitas vezes nós precisamos abrir mão daquilo na qual nos afasta de Deus. E aqui, um jovem rico não abriu mão da sua ganância, das suas posses. E é interessante Jesus falar isso. E os seus discípulos, verso 25, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Se aquele jovem rico era um homem bênção, era a personificação da bênção de Deuteronômio capítulo 28. Se ele que é ele não vai entrar no reino de Deus, quem é que vai entrar? Quem é que vai se salvar? Quem é que vai?
E Jesus, olhando para eles, disse-lhe: aos homens isso é impossível, mas Deus tudo é possível. Tudo é possível aos olhos de Deus. A nossa salvação, irmãos, ela só é hoje disponível a todos nós por esse fato, porque para Deus tudo é possível. Porque se é por nossas forças, se for pelos nossos esforços, se for, irmãos, pela nossa vontade, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos ouvindo essa palavra, nós não estaríamos lendo a Bíblia, nós não estaríamos andando com Deus, porque a nossa natureza, ela vai contra a vontade de Deus. A nossa natureza vai contra qualquer intento de Deus. Então é por isso, para nós é impossível um rico entrar. Porque qual pessoa, irmãos, que vai abrir mão da sua riqueza para entrar no reino de Deus? Porque o reino de Deus, você concorda comigo, irmãos, que o reino de Deus não é palpável? O reino de Deus é espiritual. Então como que pode? Aí Jesus fala: mas digo isso, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível para Deus. Não há impossibilidade para Deus. Se Deus quer salvar aquela pessoa, Ele vai salvar. Esse texto, irmão, de forma alguma está dizendo que é pecado ser rico. De forma alguma nós devemos encarar a riqueza como uma punição, ou como, vamos dizer assim. Não. O que Jesus está falando aqui é questão de coração. Porque a prosperidade, irmãos, ela é um teste para nós. Você sabia, irmãos, que a prosperidade, ela é um teste para mim e para você? Ela é um teste, porque esse teste vai provar para nós o seguinte: se eu, tendo essa prosperidade, vou dar glória a Deus ou não? Vou glorificar a Deus ou não? Eu tendo essa prosperidade, será que eu não vou deixar o meu coração se dominar por elas? Talvez seja por isso que Deus não dê prosperidade para muitas pessoas, não é verdade? Já viu alguém dizer que fulano, quando não tinha dinheiro, era uma pessoa, depois que ele teve dinheiro, conseguiu prosperar, mudou? E muitas vezes muda para pior. Por quê, irmãos? Porque na verdade o dinheiro, ele não muda nada. A riqueza não muda nada. A riqueza ela apenas revela o que está escondido no coração das pessoas. A boa vida, o status, né? Apenas revela o que está no coração da pessoa. A pessoa sempre foi. A grande verdade é que a pessoa sempre foi daquele jeito. Então, irmãos, é por isso que o rico é difícil entrar no reino de Deus. Mas aí a gente vai para Pedro, porque o tema é o jovem rico e o Pedro. Nós falamos muito do jovem rico. O jovem rico foi triste, embora para casa. E Pedro? Pedro, então, ele entra nesse grande erro, que é o erro da comparação. Ele se compara. Então Pedro, tomando a palavra, diz: e eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Jesus, ele não deixou e foi embora.
Mas nós, Jesus, o que nós iremos receber? Porque nós deixamos tudo. Nós deixamos as nossas empresas, nós deixamos as nossas profissões, deixei minha família lá para te seguir. E agora, Jesus, o que nós iremos ganhar com isso? Será que, Jesus, essa pergunta de Pedro é uma pergunta mais ou menos assim: será, Jesus, que vale a pena, Jesus? Vale a pena te seguir? Será que vale a pena deixar casa, deixar dinheiro, deixar status, deixar posição social para te seguir? Aliás, vou mais além ainda. Lembra umas 2 quintas-feiras atrás que nós falamos dos nossos irmãos que estão lá na China, lá nos países muçulmanos, aonde o evangelho é perseguido, aonde se você falar que você é crente, aonde se você carregar uma Bíblia, né? Carregar uma Bíblia, ou acharem uma Bíblia na sua casa, você é preso, você perde o seu dinheiro, você perde o seu emprego, você perde o seu status, você perde tudo, você é preso, você vai para campo de concentração. A pergunta é essa: o que eles irão receber? Porque eles perderam tudo. Eles perderam tudo. E disse Jesus: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, ou seja, no mundo que está por vir, quando o reino de Deus vier, ele irá regenerar todas as coisas, né? O Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Que coisa maravilhosa, hein, irmãos? Jesus aqui está falando uma promessa que vai se cumprir na eternidade. Essa promessa ela vai se cumprir na eternidade. Que quando Jesus ele se assentar no trono, haverá 12 tronos. E em cada trono se assentará um apóstolo, um discípulo, Pedro, Tiago, João. E esses discípulos que estão aqui se tornando apóstolos, eles vão julgar cada tribo de Israel. Cada tribo de Israel. Aleluia. Essa é a primeira promessa. Olha, o que vocês têm que vislumbrar aqui não é o agora, não é o que vocês estão perdendo agora. O que vocês têm que vislumbrar é o que vai acontecer lá na eternidade. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é esse. Quem segue a Jesus tem que ter a visão da eternidade. Porque a nossa bênção não está aqui. A nossa prosperidade, irmãos, não está aqui nessa terra. A nossa prosperidade, a nossa riqueza, o nosso tesouro está lá na eternidade, está no céu. É aonde Jesus está. Então esse é o primeiro ponto, irmãos, e que na qual todos os seguidores de Cristo nós temos que entender que aqui, irmãos, não é o nosso lugar. Que aqui nessa terra, irmãos, nada é nosso. As pessoas dizem: ah, é minha casa. Irmãos, não existe casa. Ah, é o meu carro. Irmão, a partir do momento que você morrer, a sua casa vai mudar de dono. O seu carro vai mudar de dono. O seu dinheiro vai mudar de dono.
Então a primeira coisa que nós precisamos ver aqui, ter na nossa visão, é o que Jesus está dizendo. Olha, o que nós iremos receber? Pergunta Pedro. Uma visão da eternidade. Nós precisamos, irmãos, como igreja do Senhor, resgatar essa visão da eternidade. Nós precisamos, como igreja do Senhor, olhar para as promessas do céu. Nós precisamos, irmãos, parar de ficar se lamentando, de ficar chorando, porque as coisas que nós planejamos não dá certo aqui na terra, e não vai dar mesmo, porque o nosso coração, a nossa riqueza não está aqui, irmãos. A nossa riqueza, o nosso tesouro está no céu. É lá que nós devemos ajuntar os tesouros. É lá que nós devemos depositar o nosso tesouro, não aqui na terra. Então esse é o primeiro ponto. E Jesus fala mais: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pais, mães, mulher, filhos, terra, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Aleluia, né, irmãos? Que palavra, né? Maravilhosa, né? Pedro, tenha a visão da eternidade. Muitos, por amor no meu nome, renunciaram às suas casas, sua família, e receberão 100 vezes mais. Esse texto não significa que nós iremos receber 100 casas, 100... Não, irmãos. É que quando nós entramos no reino de Deus, o reino de Deus, ele tem um pronome, o nós. O reino de Deus não tem um eu. O reino de Deus é o nós, é o nosso. Tudo é nosso. As riquezas de Cristo é nosso. O céu é nosso. Olha a oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Pai não é meu e nem seu. Pai é nosso. Então que essa palavra, irmãos, possa ir ao encontro do teu coração nessa noite. Que nós possamos orar a Deus e pedir para Ele essa sabedoria de nós buscarmos a verdadeira riqueza. E é interessante pensar nisso, né, irmãos? Que todo mundo achando que aquele jovem rico estava bem. Na verdade, ele estava longe do reino de Deus. Todo mundo achando que ele estava próximo do reino de Deus, e ele estava longe do reino de Deus. E Pedro, achando que estava longe do reino, mal sabia ele que ele estava mais perto do que imagina. Eu quero orar por você nessa noite. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia tão maravilhoso que na qual Tu nos preparaste para estar meditando na Tua palavra. Senhor, que nós possamos sair daqui, Senhor, com esse sentimento, aonde nós estamos buscando as nossas riquezas.
Aonde, Senhor querido, nós estamos buscando, Pai, a nossa prosperidade. Que a nossa prosperidade venha de Ti, Senhor. Que a nossa prosperidade venha, Senhor querido, que nós possamos buscar a verdadeira prosperidade, que é o Teu reino. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, irmãos. Que bom que você está aqui, que bom que você está aqui conosco. Estamos encerrando mais um programa Palavra da Cruz. E eu espero, irmãos, que Deus possa te abençoar de uma tal maneira em que você possa ser que nem Pedro. Senhor, e que nós deixamos tudo para te seguir. O que nós iremos receber? Jesus está dizendo para você: a vida eterna. A vida eterna é a vida com Cristo. Irmãos, não tem um presente melhor do que esse. Amém? Deus abençoe você. Até a próxima quinta-feira. Toda quinta-feira, irmãos, às 6 horas da tarde, nós estamos aqui. Para ministrar na sua vida a palavra da cruz. Até quinta-feira que vem, em nome de Jesus. Obrigado por tua palavra, Senhor. Nós cremos em tua palavra. Tua palavra é a verdade que nos